foi muito bom. Mas tem uma turminha que está mais feliz ainda. Porque se hoje a gente tem aula inaugural da nossa EP geral aqui, a nossa criançada também vai ter uma aula inaugural lá no Didaquê. E eu queria convidar a equipe toda da Escola Bíblica Infantil para vir aqui à frente, vocês conhecerem toda a equipe que vai começar também os trabalhos da EBI hoje pela manhã. E estão todo o mês de janeiro, não foi assim todo assim de férias não. Para muita gente já estava trabalhando, nós estávamos trabalhando. E nessa manhã vai ter uma movimentação diferente aqui no primeiro andar do nosso prédio, porque essa turma só precisa ser provocada, minha gente. Eu tive encontro com essa turma e disse, olha, eu estava pensando num negócio assim, para que eu fui dizer? Essa turma se movimentou e fez uma coisa jóia para hoje pela manhã, para que a nossa criançada se sinta também embarcando nessa conversa, continuando a conversa sobre Paulo, o apóstolo Paulo e seus escritos, que começou o ano passado e continua esse ano. E na nossa escola bíblica, na primeira parte desse ano, das crianças, nós vamos crianças e pré-adolescentes e quase adolescentes também. Vamos conversar sobre uma coisa muito interessante. Eles passaram o ano inteiro, o ano passado, conhecendo Paulo, conhecendo um pouco das comunidades que Paulo fundou, mas esse ano eles vão começar o ano aprendendo alguns bons conselhos de Paulo. Paulo deu muitos conselhos e recomendações. Vamos dizer a verdade, alguns ninguém quer seguir. Conselho de Paulo: mulheres, fiquem caladas na igreja. Quem quer esse conselho, minha gente? A gente rejeita um bocado de conselho de Paulo, porque a gente já estudou, até as crianças estudaram isso, e viram que algumas falas de Paulo, pega isoladamente, é um crime. Tinha a ver com um contexto muito específico e essas falas precisam ser colocadas dentro de uma realidade para entender o que ele queria dizer. Agora, Paulo não disse só essas coisas, né? Disse coisas muito boas. Deu princípios de vida que são importantes a gente rever. Por exemplo, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Gente, isso atravessa o tempo, isso não tem contexto. Se alguém entra nesse projeto de Cristo, é nova criação no mundo. Como é bom a gente poder conversar o que seria ser nova criação. Então, o que essa turma vai fazer é conversar sobre essas coisas com as crianças. E hoje preparar uma surpresa para essa abertura, que vão abrir ali um negócio que vai começar a trabalhar com alguns conselhos que nos provocam, mas que nos desafiam também. Queria agradecer muito a vocês como equipe. Queria dar uma salva de palmas para essa turma. Vocês acabaram de ouvir o pastor dizer que nós temos um mês bem complicado de grana, e o que eu disse para elas quando chamei a equipe foi disso: olha, a gente tem boas ideias, está com tudo aqui pensando, agora não tem dinheiro para nada, não dá para comprar nem papel. Esse primeiro trimestre, o que essas meninas fizeram, essa turma fez, sem recurso, é coisa, reciclagem, como aproveitar, e nós vamos trabalhar assim no primeiro trimestre, por causa dessa coisa que eu acho linda. A gente está falando de serviço no reino de Deus esse ano. Gente, para servir a Deus a gente não precisa ter muito, a gente precisa ter pouco necessário de recursos, mas precisa ter muita paixão. E eu disse que essa equipe me ensinou e me converteu a paixão pelo trabalho com crianças. Fui completamente impregnada por essa paixão. Eu queria orar por eles. Eu queria orar por eles, por essa equipe que tem sido assim um braço forte, tem sido muito bom trabalhar aqui com vocês. Vamos orar? Queria que você abençoasse essa equipe agora. Deus, que bom a gente trabalhar com amor, com paixão, com disposição, com criatividade.
despeito de todas as dificuldades que temos enfrentado, seja nas nossas vidas pessoais, enfrentando nossos dilemas humanos, seja no contexto da comunidade, dos desafios financeiros, mas nós temos feito um trabalho com muito esmero, amor, para dar o melhor que nós podemos oferecer de ensino e edificação para as nossas crianças. Que o Senhor abençoe todo esse ano de trabalho, que o Senhor realmente, ó Deus, coroe esse trabalho com muita bênção para a vida desse pessoal que tem sido tão dedicado ao Teu reino e no serviço às nossas crianças. Que a semente do Teu reino espalhada, que tem potencial maravilhoso, que precisamos, ó Deus, entender o quanto precisamos investir nas crianças que são, ó Deus, aquelas que precisam estar no centro do Teu reino. Muito obrigada, Deus, pela vida de cada um e cada uma dessa equipe, no nome de Jesus. Amém? Obrigada, gente. Agora, próxima semana, retornamos também com as atividades do culto infantil, que acontece à noite. Ivonete, quem está da equipe do culto infantil, fica de pé aí onde vocês estão. Também já estão trabalhando. Tá? E nós tivemos um encontro essa semana. Eu saí de lá já com o coração palpitando. E a Ivonete me encontrou hoje e disse: já vi um monte de coisa. Está todo mundo assim sonhando em começar o culto infantil e as ideias que nós vamos trabalhar com o tema do reino de Deus. E a primeira pergunta que a Ivonete vai propor nesse culto, que começa no próximo domingo, é: onde está mesmo o reino de Deus? E eles vão trabalhar, e as crianças vão trabalhar isso no culto. Eu queria também desde já, uma salva de palmas para a equipe do culto infantil. Porque nós não podemos esquecer que essa igreja que funciona, a igreja paralela da Igreja Batista do Pinheiro, está aí em movimento todo o tempo, e às vezes você que está aqui sentado no templo não entende o movimento que é essa igreja, não é, composta por crianças e quem faz esse trabalho. As crianças vão saindo agora para ver o que vai ter, nós vamos dar um tempinho aí para elas se retirarem. E aí eu vou apresentar o nosso professor, né, que vai fazer a aula magna, a aula inaugural da IPP, da nossa escola bíblica. E também quero, antes de apresentar o professor convidado, apresentar o professor ali, todo dia, que vai estar com você o ano todo, que você já conhece, mas não custa nada a gente chamar de novo, né? E eu queria chamar aqui nossa equipe de professores dos grupos que nós fazemos os nossos estudos em grupo, e queria convidar essa turma para vir aqui à frente também. Beth e Nalva, que coordenam o grupo ali da melhor idade, da boa idade. Queria convidar também Vilma, Ascânio, se estiver aí, e a nova contratação, que é o Roberto, o Wellington e Sara. Conceição, Eliane, o Pedro daí também. Estou esquecendo alguém, minha gente, a cabeça já está. Vou chamar o Rogério, porque ele é professor em formação, ainda não vai assumir grupo esse ano, mas já está na equipe, já foi convocado, já aceitou. Não vai, Rogério? Estou esquecendo alguém. Bom, essa turma você já conhece, eu que estou com Conceição. Esse pessoal coordena grupos de estudo. Estamos todos em continuidade esse ano dos estudos paulinos que começamos no ano passado. Esse ano nós vamos estudar, na verdade, três cartas em uma. Vamos estudar Efésios. Não entendi aí o processo, mas todo mundo
na vida, que nos inspira, que nos ilumina na leitura, que o Senhor possa derramar esse Espírito abundantemente na vida de cada professor, facilitador e facilitadora desses grupos. Obrigada pela comunidade que tem feito também, participado desse processo e também nos ajudado na construção de uma leitura da Bíblia, ó Deus, que nos ajude a continuar, ó Deus, desenvolvendo esse projeto de igreja, comprometido na Tua Palavra. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigada, gente. E agora sim, quero apresentar o desconhecido professor. Professor, vou chamar você de professor hoje. É professor de seminário, né? Mas de fato, a gente só conhece como pastor Valdir. Quem conhece pastor Valdir? Pastor Valdir. Então, a alegria de ter o Valdir hoje fazendo a nossa aula de abertura. Valdir, é o que você dizia lá? Baiano, é uma mistura. Baiano, porque ele escreveu, andou escrevendo um texto aí, que se sente baiano mesmo sem ser, mas que também é meio alagoano, também morou aqui, passou aqui pela nossa igreja, não é? E é uma alegria que ele esteja de volta. E eu disse, olha, Valdir, a gente tem tido aqui como, fazendo essas aberturas, pessoas que têm feito leitura popular da Bíblia, leitura ecumênica da Bíblia. Esse tem sido o nosso foco. Trouxemos professores aqui da universidade como ano passado, que estudou Paulo, que é católico, pesquisador católico. Tivemos aqui, quem lembra do irmão João, lá do Mosteiro da Catita, que fez uma abertura da nossa escola bíblica, católico também, que tem nos abençoado muito com seus olhares. Mas eu disse, nesse olhar para as cartas para a carta de Efésios, também vai ser a mesma coisa em Romanos. Eu queria também um olhar pastoral, teológico e de uma linha protestante. Por quê? Nós estamos numa casa comum em muitas coisas, mas o olhar protestante para alguns escritos de Paulo é bem diferente do olhar da eclesiologia católica, ou do jeito de ser igreja católica, do jeito de ser igreja protestante. E é bom a gente ouvindo coisas diferentes. Por isso que eu fui buscar o Valdir, disse que ele é do Sevim, faz leitura popular da Bíblia, é ecumênico, e é pastor, e é batista, e pode nos ajudar a fazer também esse olhar. E eu disse para ele, na verdade, é para você deixar um monte de perguntas aqui para a igreja, para a gente ter bastante trabalho nos grupos. Essa primeira aula é uma primeira provocação do que nós teremos para trabalhar com essas cartas. E é uma alegria, Valdir, ter você aqui. Vamos orar por ele. Deus, nós agradecemos esse momento de reencontro com o Valdir aqui na nossa comunidade. Agradecemos a vida dele, da Cris, das meninas. Agradecemos, ó Deus, o cuidado que o Senhor tem tido com a vida dele. Que o Senhor agora use a vida dele, que ele tem caminhado, as suas experiências de vida com a leitura da Bíblia, e que isso venha nos provocar, nos motivar a fazermos de fato esse tempo que teremos pela frente de leitura dessas cartas, um tempo de aprendizado. Que a tua graça seja derramada agora, em nome de Jesus. Amém. Olha, eu estou dizendo, ele não vai pregar, é uma aula. E como aula, não fique assim, estou ouvindo uma pregação. Nosso esquema, inclusive, já fiz ali embaixo, só que como está muito distante do público, não dá para aproximar hoje, você vai ter que ficar aqui em cima. Então, mas a ideia é fazer um aulão, e depois que o Valdir fizer uma primeira provocação, depois das provocações, aí nós vamos abrir para algumas falas também, perguntas, e aí a gente fica à vontade. Se você quiser sair lá de trás, ainda tem lugares aqui na frente, se você quiser se aproximar. Valdir, Deus abençoe. Obrigado, bom dia. Eu falei ontem, no encontro com os professores e as professoras, que eu só entrei nessa enrascada porque era da Igreja Batista do Pinheiro, já faz um tempo que eu não vim aqui, porque normalmente eu não toco esse tipo de desafio.
vir aqui. Mas uma alegria enorme estar aqui, prazer. Passamos aqui 4 anos e meio, uma boa temporada, mas saímos daqui já há 11 anos. Estava conversando com alguém, acho que foi com o Daniel, faz 11 anos que nós saímos aqui da comunidade. E é engraçado, é tão bom voltar, e a sensação de retornar à comunidade é como se 11 anos fossem menos, talvez 11 meses, exagerando um pouquinho, né? Mas para dizer assim, que todo o carinho que eu recebo quando venho aqui é fruto exatamente dessa nossa vivência, do amor que essa comunidade costuma desenvolver com aqueles e aquelas que por aqui passam. Então, uma alegria muito grande. Eu sou muito grato ao Hélio e ao Odja pela oportunidade que eles me deram de trabalharmos juntos. Um dia desse, eu respondi alguma pergunta lá pelo Facebook e disse que ele, na verdade, é um grande mestre. Muito do que eu aprendi, do que eu sei e talvez do jeito de ser pastor, eu aprendi aqui na relação com o Hélio, com o Odja e, sobretudo, na relação com a Igreja Batista do Pinheiro. Então, a impressão é que eu trago ou levo para onde vou um pouquinho daquilo que nós vivenciamos aqui. Ontem, nós conversamos com um grupo de... outra coisa, quem me conhece sabe que eu sou movido do abraço. Então, os mais tímidos que não querem vir a mim trazer o meu abraço, me espere que eu vou a você levar o meu abraço, tá bom? Depois aqui. Mas quem quiser não saia sem o meu abraço, porque eu vou ficar, eu volto menos alegre para Salvador se você não me der o meu abraço. Combinado assim? Combinado? Tá bom. Bem, a carta de Paulo, a carta de Efésios, aos Efésios, é uma das cartas mais comentadas, que mais desperta o interesse dos estudiosos, que são inúmeros, né? Nós temos aqui, entre nós não está aqui hoje, mas o pastor Marcos Monteiro, acho que no ano de 1995, publicou um excelente comentário, estou comentando ali com o Paulo Nascimento, publicou um excelente comentário na carta aos Efésios. Aquele que nos deixou não faz muito tempo, que é o Conlano, né, José Conlano, também nos deixou, nos levou um excelente comentário, e vários. Então, assim, é uma carta que desperta a atenção. Eu fiquei assim, muito entusiasmado quando soube que a Igreja Batista do Pinheiro havia decidido, já veio um processo de discutir os escritos de Paulo, e resolveu, nesse período agora, ler Efésios. Ler Efésios. A primeira observação que é importante que seja feita, eu fiz ontem para um grupo de professores e professoras, é que a carta aos Efésios ela não é dirigida exclusivamente à comunidade de Efésios, mas é uma carta que ela é uma circular para diversas comunidades. E isso tira um pouco daquela característica principal das cartas de Paulo, que é dirigir de forma bastante específica a sua carta para uma comunidade. Por exemplo, quando nós lemos a carta de Paulo aos Coríntios, nós identificamos que problema ele queria resolver ou discutir com aquela comunidade. Quando lemos a carta de Paulo aos Filipenses, nós identificamos também as questões que motivaram aquela carta. E em Efésios não há um ponto específico para ser discutido na comunidade ou sobre a comunidade dos Efésios, mas são questões que mostram certa globalidade para o cristianismo. Então, a ideia não é mais, como Paulo valorizou imensamente, comunidades particulares, cada carta que se dirige a uma comunidade em particular, mas nesse contexto, o autor não mais está se referindo a comunidades particulares, nem de longe está também anulando essas, porque
daquele contexto de difundir mais, expandir as suas fronteiras. A comunidade dos Efésios não está preocupada em abrir novas comunidades, mas ela está preocupada agora nesse seu fortalecimento interno. Então ela vislumbrava as ameaças externas, então ela se fortalecia internamente para enfrentar o inimigo externo. Por isso que a questão do inimigo aparece bastante aos Efésios. Então o inimigo externo inicialmente pode ser percebido como o próprio Império Romano, mas assim, o autor dos Efésios acredita piamente nas ações das forças do mal, quando mostra que em Cristo, para Cristo, convergem todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra. Então mostra esse Cristo um tanto centralizado, para o qual todas as coisas convergem, mas ao mesmo tempo ele vai dizer que os poderes do mal estão nas regiões celestes, estão no ar, os principados e potestades do ar. Então havia uma crença de que o mal, os poderes do mal habitavam nas nuvens, ou seja, nem no céu e nem na terra, mas nas regiões superiores. Então, e isso é muito forte nessa carta. Os cristãos precisavam se fortalecer para esse enfrentamento. Então, mais uma vez, fortalecimento interno para o enfrentamento do inimigo externo. Esse inimigo podia ser compreendido como o próprio império, toda a sua força, como as forças do mal. Então, o autor ali acredita piamente que o diabo existe e está trabalhando contra as coisas de Deus. Contra as coisas de Deus. Então, em linhas gerais, foram essas aquilo que nós conversamos com as professoras e os professores na manhã de ontem. Nesse momento agora, os autores costumam dividir também a carta na primeira parte até capítulo 3, a segunda parte 4 até o 6. Então, eu queria, ainda que de forma mais genérica, apreciar com vocês essa segunda parte. Abra por gentileza a sua Bíblia, no capítulo de número 4. Todo mundo está ouvindo direitinho, porque traz para cá, entender? Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Eu acredito que não dá para ir no capítulo 4, eu vou citar algumas coisas, vou indicar os textos e os irmãos e as irmãs vão ler oportunamente. E eu pensei nesses fragmentos, dessa segunda parte da carta aos Efésios, como grande desafio que nós temos de viver essa experiência de Cristo num contexto de conflito. E essa segunda parte da carta aos Efésios é um chamamento para o exercício da fé
mas nós temos que ter em mente, quando lemos a carta aos Efésios, que ela é dirigida para uma certa globalidade, né? Ela não pensa numa comunidade específica. Mas as comunidades particulares não podem ser absolutamente eclipsadas, não podem ser esquecidas nesse contexto geral. Por isso que o primeiro grande desafio dessa segunda parte da carta aos Efésios é o desafio da unidade. E por que isso me chama a atenção? É porque ainda hoje esse se constitui um grande desafio para todos nós. A nossa tradição batista tem muita dificuldade em pensar em termos ecumênicos, pensando sobretudo vamos chamar assim, na linha majoritária ligada à Convenção Batista Brasileira. Felizmente, alguns sonhadores e algumas sonhadoras pousaram e criaram a Aliança de Batistas do Brasil, assumindo-se como uma instituição batista e também ecumênica. E não são poucos os problemas que esse pequeno grupo enfrenta para manter a sua identidade batista num contexto como esse. Este ano, em especial, a campanha da fraternidade é ecumênica. Tivemos a participação da própria Aliança de Batistas do Brasil e o tema é exatamente o que o pastor Roger falava, né? A casa comum, pensar as questões sanitárias do país, ou seja, é interessante que nós somos cristãos, pessoas de diversas religiões e habitamos o mesmo planeta. Os problemas climáticos atingem a todos e a todas. Ou seja, nós vivemos na mesma casa. E é incrível como motivações religiosas nos afastam, a ponto de imaginarmos que somos inimigos, a ponto de trabalharmos para destruir uns aos outros, porque não temos a mesma fé, não cremos da mesma forma. Então, ler Efésios nessa perspectiva da unidade é extremamente desafiador. E talvez é a primeira grande provocação para todos nós. Um teólogo argentino, metodista, chamado José Míguez, não sei se é essa pronúncia, domínio metodista, ótimo escritor, por sinal. Ele fez um texto sobre a carta aos Efésios e ele citou um fragmento de um outro autor, um outro teólogo chamado Juan Macay, que ele diz assim: a epístola aos Efésios é caracterizada como uma epístola ecumênica. E eu trouxe aqui um fragmento do Juan Macay, que diz assim: esta é uma carta ecumênica. Ela não foi dirigida a uma única igreja em particular, e sim a todas as igrejas e a todos os cristãos, onde quer que se encontrassem em toda a terra ecumênica, ou seja, em toda a terra habitada. O autor está interessado na situação permanente, tanto divina quanto humana. Escreve sobre a obra de graça desse propósito de Deus para a história e além da história. Descreve o plano divino que começou a manifestar-se de maneira concreta quando, pela fé em Cristo, a graça de Deus e a necessidade humana estabeleceram entre si um contato transcendentador. Havia chegado a oportunidade de uma grande epístola ecumênica. Talvez aqui esteja o grande desafio. E eu sempre digo que manter a unidade ou provocar a unidade demanda esforço, muito esforço, mas demanda também intencionalidade. Eu preciso querer, eu preciso fazer algo com intenção de, pois há sempre força
culturais, especialmente com os judeus, grupos considerados heréticos, como os gnósticos, o gnosticismo. Internamente, nós já estamos aqui no ano 90 da era cristã e já estamos na terceira geração de cristãos. Ou seja, a comunidade tinha pessoas pobres, mas também já tinha pessoas com posses, já tinha pessoas muito mais letradas. Então havia também conflitos internos das classes sociais, de gêneros e até com relação aos dons espirituais. Então o texto fala em conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E ele vai dizer como é possível, como será possível construir essa unidade. Ele vai dizer, ele começa a citar, com humildade. E para os gregos, a humildade era algo assim desprezível, porque evocava fraqueza, evocava servilismo. Então, a subserviência, qual a bajulação de um escravo para o seu senhor. Então, essa palavra humildade não era bem quista entre os gregos. Mas em Jesus, a humildade ganha um outro sentido. Aquelas expressões paulinas, ele humilhou-se a si mesmo. Lá em Mateus, eu sou humilde, de coração. Jesus trabalha aquela ideia da criança levada ao meio de adultos, como símbolo da humildade. Então, assim, para construir a humildade é necessário essa certa dose de humildade. Eu sei muito bem o que eu creio. Eu tenho uma certa convicção da minha identidade como cristão. Mas eu reconheço a legitimidade da sua fé. Por isso podemos caminhar juntos. E só com humildade isso é possível. O outro elemento que o próprio texto traz é mansidão. Marcos fez uma frase linda no comentário dele. Não foi Marcos, tem outra frase legal de Marcos, essa foi história que eu também gostei. Ele vai dizer assim: docilidade tem a mansidão tem a ver com docilidade, com gentileza, com cortesia. Aí o John Stott diz assim: é a suavidade dos fortes, é a suavidade dos fortes cuja força está sob controle. É a qualidade de uma personalidade forte que é mesmo assim senhora de si mesma e serva de outras pessoas. Gostei dessa coisa, a suavidade dos fortes cuja força está sob controle. Esse conceito legal de mansidão. É preciso ter esse controle sobre essa minha força. Então, nem toda essa força resolve, nem toda força resolve tudo. Nem toda força resolve tudo. Um outro elemento, a longanimidade. Eu gosto, Faz tempo eu vi alguém falar de longanimidade. Qual é o oposto de longanimidade? É pavio curto, pouca paciência. Então eu gosto de falar de longanimidade como um pavio longo. É um pavio longo. Ou seja, é aquela capacidade de suportar a pressão contínua, aguentar a provocação. E às vezes nós precisamos um pouco de longanimidade, um pouco de paciência. Nem sempre a gente é entendido, nem sempre você vai ser reconhecido como alguém que está com a razão, ou alguém que está com a verdade. Mas esse é um processo necessário para aquilo que se constrói enquanto unidade. Não dá para falar de todos, senão o nosso tempo vai se embora. Mas suportar o outro. E aqui está uma frase legal do Marcos também, que queria trazer, até em homenagem a ele, que está vivendo em Maceió. Suportar o outro, Marcos diz assim: isso nos lembra que o outro normalmente
até de marido e mulher. Tem hora que ser marido é uma bênção e tem hora que ele não é uma bênção, não é verdade? Da mesma forma com a sua esposa, da mesma forma com o seu amigo. Tem hora que ele é uma bênção, tem hora que ele não é uma bênção. Imagine isso num processo de construção coletiva de uma caminhada comum. Você sentar com um cristão, com um religioso de uma outra religião diferente, concepções, formações absolutamente distintas. Então tem hora que você precisa se portar. Às vezes as pessoas pensam nas relações ecumênicas como uma certa fantasia. Não, há tensões. E tensões são necessárias. Se a gente briga com o irmão, imagina com alguém de outra religião. Não é verdade? Deixa eu caminhar um pouquinho mais. Nosso tempo está quase acabando, né? Já. Meu tempo está acabando. Então deixa eu me resolver aqui como é que eu falo. Já entendemos o restante da ideia da unidade. É um grande desafio e não é fácil. Por isso é necessário esforço e intencionalidade. Um outro elemento que pode atrapalhar, pode comprometer a ideia da unidade é a coisa que passa pelos dons. Observe que em Efésios, quem dá os dons é Cristo. Em Romanos é o Espírito Santo. Em Efésios é Cristo. E quais são os dons de Efésios? Você pode lembrar? Apóstolos, pastores, evangelistas, mestres e doutores. Apóstolos, profetas, evangelistas, mestres e doutores. Interessante que são dons tops, né? Dons de liderança, dons que vão compor a hierarquia. Isso gera uma certa dificuldade, porque quem se apropria, algumas denominações cristãs, se apropriaram dessa carta aos Efésios para justificar a hierarquização em termos de poder. E aqui vem uma igreja muito forte, a igreja romana, as igrejas orientais e as reformadas, principalmente luteranas até anglicanas. Porque apóstolos e profetas, o próprio Efésios vai dizer que a igreja está fundamentada sobre apóstolos e profetas. E profetas aqui não tem relação com profetas do Antigo Testamento. Tem muitas vezes, talvez, mais com visionários, aquelas pessoas mais próximas que estão consolando as pessoas na comunidade. Mas apóstolos e profetas na ideia daqueles fundadores da comunidade. Os evangelistas, aqueles que dão seguimento à obra. Pastores e doutores, provavelmente sejam a sua função, mas são aqueles que estarão também pontos de destaque na comunidade. E muitos, e aqui alguns vêm a crítica, como o prenúncio da hierarquização e patriarcalização na igreja. Eu quero já caminhar para o final. Confesso que não era da vontade, mas talvez além do desafio da unidade, a carta aos Efésios nos provoca também para o desafio da apropriação de novos valores da fé. Isso objetivamente suscita o abandono de práticas nocivas, ou deixa eu falar da futilidade de pensamentos, dureza de coração, falta de sensibilidade, avidez de cometer toda sorte de impureza. Interessante que quando lá no início da carta, quando ele vai falar dos gentios,
chamava a atenção, aquele de você se despir do velho homem, das velhas práticas e se revestir do novo homem, de novas práticas, de novas percepções. Uma pena que muita gente interpreta se despir do velho homem como usos e costumes tão somente. Esquece o aspecto ético. Deixa eu abraçar uma nova ética, que o próprio texto vai falar da justiça, da construção da paz. Mas ele não só fala de valores a serem abandonados, como novos valores a serem assimilados. Ele vai falar de aprender a Cristo, ouvir a Cristo, ser instruído em Cristo, ou seja, nessa escola, o próprio Cristo é a substância do ensino cristão. Você aprende a Cristo, ouve a Cristo, se instrui sobre Cristo. O grande questionamento é: o que é Cristo? A carta deixa muito claro que é esse Cristo. Mas quando hoje a gente está numa comunidade cristã, está numa escola bíblica, a gente pergunta: que Cristo nós estamos? De que Cristo nós estamos aprendendo? De que Cristo nós estamos ouvindo? Sobre que Cristo nós estamos sendo instruídos? O seu olhar, a imagem do Cristo que você constrói é determinante. Determina a sua teologia. Há Cristos e Cristos sendo ensinados em diversas comunidades hoje. E Efésios está nos convidando a aprender Cristo, aquele que é o cabeça da igreja, aquele para quem convergem todas as coisas do céu e da terra, aquele que é o mistério, aquele que destrói o muro da separação, ele quebra totalmente a separação entre judeus e gentios, agora uma só pessoa, um só grupo, uma só igreja, vivendo nesta unidade, porque Cristo fez isso. É esse Cristo que a igreja nos convida a aprendermos dele, a ouvirmos dele, a sermos instruídos nele. Espero que seja esse Cristo, pastora, que a Igreja Batista do Rio esteja a partilhar. Espero ter certeza que é. O outro desafio, mas eu preciso falar desse também e de outro ainda. Então, considerando que eu não vim aqui já há um tempo, né? Reparação. Gostei dessa palavra que eu vi uma pessoa lá no Rio de Janeiro. Reparação. Mas é o desafio, já falei do desafio da unidade, o desafio da apropriação de novos valores da fé e o desafio de abraçar novas formas de relacionamento. E o capítulo 5 de Efésios nos fala, e é muito, e é assim, um desafio muito grande mesmo, porque vai falar da relação marido e mulher, aquele que a pastora não falou, mas diz que a mulher tem que ser submissa ao marido. Quantos concordam aqui? Esse pessoal está bem ensinadinho aqui hoje. Esse pessoal está bem ensinadinho. Ninguém concorda? Ou a relação pais e filhos e a relação senhores e escravos. E sempre é um problema, e as pessoas que mais odeiam Paulo o odeiam especialmente por esse primeiro desafio, quando ele diz para a mulher ser submissa ao marido. Não é? E está certo, tá? Tá não? Esse é o conselho que as crianças não vão, como eu queria aprender. Mas assim, o que se discute sobre isso é que, primeiro, essa ideia patriarcal já existia, já era um valor estabelecido naquela sociedade, antes mesmo do texto de Efésios ser escrito. E eu comentava ontem com as professoras e professores que a
valor que foi imposto a ela. Então esse é um dado importante para a gente pensar sobre essa palavra da carta aí no capítulo 5. Mas é bom sempre lembrar que é o verso 21, quando ele vai falar da submissão mútua, mas assim, como o foco da carta é mostrar à igreja, então ele utiliza as expressões, eu imagino até que seja um exercício, até porque assim, o valor patriarcal já está estabelecido, a sociedade era assim, é como se a igreja tivesse apenas se amoldado aquele valor patriarcal, e o marido ser o dono da mulher, disse isso, o marido ser o dono da mulher, e pega esse ensinamento e transfere para a ideia da igreja, para a relação que Cristo tinha para com a sua igreja. Então, será que esse texto não está apenas solto, né? Ele tenta fazer um link com a ideia da igreja, porque a ideia da carta aos Efésios é fortalecer a ideia da igreja, ou seja, a igreja ela acaba sendo o centro dessa carta, tendo Cristo como cabeça. Por isso ele vai fazer essa conexão desse valor patriarcal já imposto pela sociedade, mas ele pega também essa ideia para a relação de Cristo para com a sua igreja, e assim essa é uma relação de submissão, ou seja, Cristo continua sendo o cabeça da igreja. Na relação pais e filhos, é sabido, o valor de uma criança era inexpressivo, ou seja, a criança não tinha valor. Então, assim, quando a gente pensa naquele conselho, a gente pode observar, inclusive, que é um conselho que diz assim, que você deve honrar seus pais para que tenha dias longos, né? Ou seja, é uma coisa que ainda tem um ganho para a criança. Ou seja, uma criança que nada tinha a ganhar, nada tinha de valor naquela sociedade, ele diz, olha, se você obedeceu, você ainda vai ter dias longos. Então tem tudo a ver com a própria valores estabelecidos naquela sociedade, da mesma forma com relação escravos e senhores. Não tinha como imaginar aquela sociedade sem escravos. Não tinha como imaginar aquela sociedade sem escravos. E mais uma vez, a comunidade cristã é inexpressiva. Não havia força política, não havia força para mobilizar outros setores para ir contra aquilo que estava estabelecido na sociedade. Mas você vê Paulo subvertendo até esse princípio, quando vai mandar que os senhores e escravos sejam tratados como irmãos, se trata como irmãos. Ou seja, tudo permitido, você tira alguma coisa de positivo nisso. Mas assim, é uma sociedade imposta para uma comunidade nascente, ainda inexpressiva, e que não havia como. É diferente de hoje fazer essa leitura, com os óculos de hoje, com a leitura de hoje, pelos valores que nós já aprendemos no próprio Cristo, o Cristo libertador, que o pastor Adriano, de forma guerreira, militou tantos anos e milita até hoje, né? Javé libertador, lembro disso. Hoje é inconcebível fazer essa leitura tal qual está aqui. É óbvio que homem e mulher têm os mesmos direitos, devem manter relações justas e igualitárias. É óbvio que deve haver respeito sim dos filhos para com os pais e respeito sim dos pais para com os filhos. É óbvio que a escravidão manchou profundamente por quase 400 anos uma história de 500 anos no Brasil. Quando se fala de racismo no Brasil, é algo muito sério. Nós estamos falando de reflexos de quase 400 anos num país que tem só 500. Um pouco mais de 100 anos sem escravos. Isso está na nossa cabeça, no nosso inconsciente. Ou seja, a gente olha para uma pessoa negra e já detecta o tipo de trabalho que ele deve fazer. Olha para uma pessoa branca e já imagina o tipo de trabalho que ela deve fazer. Racismo existe nas nossas igrejas, e isso é pecado.
vai devolver a palavra. Aquela parte lá da armadura, Efésios 6, tá? Só para fechar esse voo panorâmico, eu diria que o desafio de abraçar a espiritualidade combativa, e essa eu uso as palavras do Marcos Monteiro, espiritualidade combativa, ou seja, essas comunidades estão se solidificando, elas não estão mais agora abrindo novas comunidades nesse momento, elas estão se solidificando, elas estão se fortalecendo internamente, e elas sofrem investidas do império. E para o Efésios, para o autor de Efésios, para Paulo, o diabo existe. Potestades, principais, as forças do mal que militam contra os seguidores e as seguidoras do Senhor, e há forças que lutam contra as ações de Deus. Efésios diz exatamente isso. E essa preparação passa pelo fortalecimento do Senhor. A força que se precisa vem do enfrentamento junto ao Senhor. Então a armadura de Deus pressupõe o uso de todos os instrumentos que vão servir de armas contra os ataques do inimigo. Agora, irmãos, convenhamos, num mundo tão belicizado como o nosso, tão belicoso, um mundo que tudo é guerra, é sempre complicado se falar em armadura, em ataque contra ataque, inimigo, quem é o inimigo, aquela coisa toda, até porque tem gente que vê o inimigo em cabeça de burro, né? Vê o inimigo em todas as coisas. Mas ao mesmo tempo a gente não deve também simplesmente caminhar achando que o vento estará sempre a nosso favor e que nunca haverá vento contrário, que nunca haverá maré contrária. Por isso, Paulo termina aquele fragmento convocando todos e todas para a oração, um suporte para o enfrentamento de todas as lutas, todos os problemas. E já passou da hora de compreendermos que a nossa vida de militância nas causas da justiça, por mais diversas e desafiadoras que sejam, nós não podemos prescindir da espiritualidade como combustível para a luta e da espiritualidade como bálsamo para as lutas advindas dessas duas experiências. Não dá para lutar separado. Não dá para lutar essas mais duras batalhas, mais duras pelejas sem a relação com o Espírito. Porque isso é conforto e é consolo. Então que de fato esse mesmo Espírito que vai ser vínculo da unidade, da paz, possa sobrar nas nossas vidas e essa leitura seja, continue sendo um grande desafio e que quiçá essa comunidade seja revolucionada com os ensinos, os ensinamentos advindos da carta aos Efésios. Eu quero abrir para você poder falar para o Cláudio, que Deus nos abençoe a todos e todas. Amém. Obrigada, Valdir. Bom, nós temos aí já algumas, acho que, chaves de leitura que vão nos conduzir às leituras e às perguntas e o olhar para Efésios. Acho que o Valdir deixou aqui já algumas chaves importantes que eu acho que vão nos provocar. Existem Cristos e Cristos. Existem igrejas e igrejas. São dois temas muito fortes, chaves muito fortes nessa carta. Que Cristo é apresentado, que Cristo nós de fato queremos ver e seguir.
mais quente, parece, do que o normal. Desde ontem que eu sinto isso. Quem está sentindo calor assim, acima da média hoje? É impressionante. Eu acho que foi essa irmã que quer vender um negocinho gelado dela, a garrafinha gelada, fez um acordo, houve um aquecimento só aqui nesse lugar, para a gente vender mais garrafinha gelada. E o que eu queria propor, na verdade, em vez de fazermos esse diálogo, iniciar o diálogo agora, porque iria precisar um pouco mais de tempo, você que anotou as questões, a gente já vai com essas questões que o Valdir nos apresentou para os nossos grupos a partir de domingo. E nesse momento a gente fica então com aquele tempo a mais que a gente precisa ter para passar ali no salão social e fazer a nossa matrícula. E comprar a garrafinha, o geladinho, porque precisamos ajudar nossas irmãs aí, que tem um poder de oração abençoado, né? Isso vamos reconhecer, né? E agradecer muito essa contribuição. Gente, essa será a nossa dinâmica. Espero que você, as crianças já se movimentem. Quem notou o movimento das crianças? Ou não dá, e era para provocar vocês, viu? Porque assim, por que as crianças têm que ficar caladinhas sem fazer barulho lá? A igreja é delas, viu? Teve uma que veio pegar um tesouro aqui dentro, que aí eles estavam procurando um tesouro escondido. E uma entrou aqui para buscar o tesouro. E isso é para mostrar que a gente está trabalhando no reino de Deus, e o reino de Deus é inversão, irmãos. É mexer com a ordem. É por isso que eu sou meio chateada com Paulo nessa carta aos Efésios. Porque essa ordem que ele coloca lá no capítulo 5, Jesus bagunçou essa ordem. E Paulo, nas primeiras cartas, bagunçou mesmo. Disse que no reino de Deus não tem que ter essa hierarquia, não. A relação é circular, o poder é circular. E as crianças circularam livremente por essa igreja hoje, porque elas estão não no lugar de estar, pai, mãe, criança, como se elas estivessem lá embaixo na escala. Valdir, não, você vai ficar aqui ainda. Você que ficou esticando o tempo para falar, agora quer descer rapidinho. Não, fique ali. Fique ali. Obedeça a mulher falando. É ótimo, né, gente? Muito bom esse lugar. Adoro o microfone. Gente, vamos ficar em pé e vamos orar pela vida do Valdir. É muito bom, gente. Eu acho que algumas coisas é assim. A fala do Valdir é fala de irmão, de amigo, de companheiro. E é bom a gente poder, de vez em quando, se encontrar na caminhada e poder partilhar, olhar que ele nos trouxe, suas perspectivas sobre essa carta. Certamente vai nos ajudar, Valdir, nesse tempo que teremos aqui. Deus, agradecemos a vida do teu servo, essa disponibilidade. Eu sei que foi o carinho que ele tem por essa comunidade que o fez aceitar esse convite, estar aqui conosco, nos deu esse presente de partilhar da sua presença e ainda, ó Deus, de nos edificar. Desde ontem, com a equipe de coordenadores dos grupos, hoje com a igreja, quero lhe pedir, ó Deus, que o Senhor continue abençoando o caminhar do Valdir, tudo aquilo que o Senhor tem, ó Deus, para a sua vida, para o seu ministério. Que a tua graça esteja conosco, hoje e sempre. Amém. Podem sentar. Agora você pode. Oi, irmãos, para quem matou a saudade, o pastor Valdir vai ser o pregador do culto da noite. Então, hoje às 18 horas, nós vamos retomar as nossas atividades noturnas e o pastor Valdir será então o pregador da ocasião. Eu queria lhe fazer um convite que não vai durar um minuto, tá? Mostrando para jovens e para Juninho.
22. Mulheres, sujeitem-se a quem? Ok. Agora vá para o 24. A igreja se sujeita a quem? A Cristo. Mas quando chega o marido é para amar. O marido, do versículo 25 até o final, não é para se sujeitar. A igreja está sujeita a Cristo. A mulher está sujeita ao marido. Mas o marido não está sujeito à mulher. Mas no versículo 21, o pastor Adriano, o apóstolo Paulo, quem escreveu, disse: sujeitem-se uns aos. Vamos ter um desafio para ele: encontrar o que é de Paulo e o que é da época que algum discípulo colocou como sendo palavra de Paulo. Quer ver outra coisa interessante? Capítulo 6, versículo 5. O pastor Valdir disse: não dava para uma comunidade tão pequenininha se contrapor a escravidão. Então, será que Paulo admitiu a escravidão que a igreja cristã usou nesse texto para reforçar? Mas olha um detalhe aqui, Rogério, vamos ver. Capítulo 6, verso 5. Escravos, obedeçam aos seus. Capítulo 6, verso 9. Senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Perfeito? Mas se você vai para o finalzinho do versículo 9, diz assim: ele não faz diferença entre as pessoas. O que é de Paulo e o que é Deuteronômio? Perguntas para serem respondidas no decorrer do ano. Gente, dizem que os piores acidentes acontecem dentro de casa. A Lana quebrou o dedo essa semana dentro de casa. Mas agora há pouco a Andréia pediu oração por Haroldo. Quando as meninas estavam vindo para a igreja, Haroldo ligou saindo do hospital. Ele caiu dentro de casa e fraturou a bacia. Então, vocês sabem que Haroldo sofreu um acidente sério, ficou 3 anos fazendo cirurgias, botando platina, tirando platina, infecção e tudo, e agora teve um acidente ontem à noite e está nessa situação. Nós vamos orar, pedindo que Deus possa guardá-lo no nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Queria que você desse a mão, vamos fechar o corredor. Flávio e Lu, que Deus nos dê um bom retorno para Brasília. Prazer imenso recebê-los aqui. E eu disse para Flávio e para Lu, eles têm uma aproximação maior com o Jorge e com o Fran, mas tem uma segunda, terceira, eles agora são um casal solteiro. O filho deles está no Canadá estudando e eles estão em lua de mel. E eu disse para eles que agora eles não têm só a casa de Fran e de Jorge, eles têm a nossa casa, do Paulo, tem a casa. Quem é que hospedaria Flávio e Lu? Eles comem pouco e são gente boa. Ó, você precisa voltar para comer o caruru da adega, que não é um caruru, é um acontecimento. Quem já comeu lá? É de Deus ou não é? Então, tá certo, né? Ó, outra coisa, se vocês me ligarem com antecedência, eu ainda não vou olhar para ele não, para ele não ficar olhando para mim, por causa não olhar para mim, ainda vou arrumar um lugarzinho para você na Barra de São Miguel. E dependendo da época, 0,8%. Eu digo que é para mim, sabe? Inclusive eu estou querendo ir lá assim também. Fala Jesus, fala Jesus, fala Jesus. Hã? Vamos cantar até o povo e a gente vai orar. É nosso irmão. E se um membro está doente, todo o corpo está dói. Vamos orar. Hoje à noite estaremos aqui às 18 horas, continuando a adoração a Deus, ouvindo mais uma vez o que Deus colocou no coração do pastor Valdir, que mais do que pastor, é amigo muito querido de todos nós. E não deixe de comprar um flauta.
palavra trouxe liberdade e paz para a minha vida e eu quero levar essa liberdade e paz para outros filhos. Obrigado pela instrumentalidade do pastor Valdir, abençoa a Cris, abençoa a Vavá, a Carol, guarda com a tua graça. E já lhe peço que a palavra do socorro para o coração, com ousadia e graça, lhe entregue à noite, pois estamos com o coração ávido para ouvi-la. Mas eu quero mais uma vez pedir, sustenta Manu, Solange, Zico e agora o nosso irmão Haroldo. Ele teve uma batalha grande, Senhor, e agora eu lhe peço que o Senhor cuide dele para que esse acidente não se agrave e não tenha complicações maiores. A quem veio hoje aqui, trazendo no seu coração